Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, fique em pé neste momento. Cumprimente 3 ou 4 pessoas ao seu redor. Você sabe que quando eu volto eu tenho algumas mensagens no meu coração. Então, vocês devem preparar uns aos outros para as próximas 3 horas. Ok, você pode se assentar? Talvez 4 horas. Então, preparem uns aos outros, ok? Diga, só falta 1 hora. Glória a Deus, e eu retornei alguns dias atrás, ainda cansado. Se você não gostar da mensagem, então culpe o cansaço. Estamos muito alegres e deixa eu falar, igreja, que a revolução da graça está acontecendo. Por todos os lugares, pastores estão pregando esta mensagem. E os melhores livros agora de pastores que estão sendo vendidos no Amazon e também em todas as livrarias evangélicas são livros sobre a graça, livros que falam sobre Jesus Cristo sendo o centro de todas as coisas, e eu fico muito alegre por isso. Amém. Você sabe que uma certa vez a graça era quase que ensinada só num canto, mas agora está prevalecendo, está se espalhando, literalmente. Uma revolução
da graça. E por onde eu tenho andado, por onde eu passo, encontro e conheço pessoas que foram impactadas pelo Evangelho da Graça e me alegro em conhecê-los. Mas mais do que isso, eu me alegro por ver o Evangelho se arraigando. Certo, na vida de muitos pastores e líderes, e mais, eu falei isso para os pastores que estavam comigo, nossos pastores, eu disse, olha bem isso, porque pessoas que vão falar de mim, porque estou nos canais de televisão, certo, e já assistiram e me viram, mas ainda não acompanham os ensinamentos. E muitos serão impactados. E verdadeiramente, um por um se aproximam de mim e dizem que eles já me viram na televisão e já me conhecem, me viram em algum lugar, mas não tinham ouvido minha pregação ainda. E eles dizem que agora vão acompanhar todo o ensinamento. Amém? Isso traz uma grande alegria ao meu coração. Veja, não é acerca do meu ensinamento, mas sim o fato de que Deus está restaurando o Evangelho da Graça. Amém? Lembra do que Paulo disse em Gálatas capítulo 1? Ele disse aos Gálatas, estou surpreso, estou pasmado, que tão depressa passaste dele, que vos chamou a graça de Cristo, para outro Evangelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a graça de Cristo é o Evangelho verdadeiro. Mas os Gálatas passaram do verdadeiro Evangelho, que é a graça de Cristo, para outro Evangelho. E qual é o outro Evangelho? Aquilo que não é a graça de Cristo. Amém? Aquilo que compromete a graça de Cristo. Então, na verdade, quando dizemos a mensagem da graça, ou dizemos o que chamamos da revolução da graça, certo? Estamos falando da restauração de Cristo, do Evangelho verdadeiro. O Evangelho que Paulo pregava, que fez com que ele fosse criticado e fosse perseguido, é o Evangelho que salva, o Evangelho que cura. Este é o Evangelho que transforma a água em vinho e, como nós já ouvimos, também transforma vinho em água. Amém? É o Evangelho que transforma vidas de dentro para fora, e não uma mudança de comportamento, mas uma transformação de coração. Posso ouvir o amém? Então estou tão alegre e eu estava no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, com os pastores, pastor Lawrence e pastor Joe, e nós estávamos fazendo o nosso check-in, e o Senhor, Jesus, disse às minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e as conheço. Na verdade, todas as vezes que eu viajo para algum lugar, mesmo quando estou na América, eu uso um boné, e uso uma camiseta, e eu fico bem diferente de um pastor, ok? E amo me sentir confortável. E, no momento que eu falo alguma coisa, alguém perto diz, você é Joseph Prince? Minhas ovelhas, ouve a minha voz. E eles dizem, eu tenho grandes testemunhos para dar, e uma vez estávamos em Dallas, e estávamos no aeroporto, eu estava saindo dali, usando o meu boné, e eu falei alguma coisa, e mais uma vez a senhora perguntou, você é Joseph Prince? Ela disse, as suas pregações têm me abençoado, transformado a minha vida, são pessoas que muitas vezes foram até mesmo salvas de um suicídio. Eu não sei quantos deles, e nós ouvimos agora um testemunho. Muitos vêm e compartilham dizendo como a vida deles foi salva, certo? Na hora certa. Quando estavam contemplando, e algumas vezes faltando algumas horas, ou mesmo faltando alguns dias para tirar a vida. E dão para Deus uma última chance, e como o Evangelho da Graça chega na hora certa para salvar essas pessoas. Amém? Pessoas preciosas. Igreja, existe uma revolução da graça. E a graça não é um assunto. A graça é a pessoa de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz graça e verdade, em algumas versões, na verdade os judeus do Antigo Testamento conheciam muito bem esta frase, Hesed ve-emet. Hesed é graça, ve é i, emet é verdade. Emet. Hesed ve-emet. Graça e verdade. E a Bíblia diz que graça e verdade vieram por Jesus Cristo. João 1 diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Quando João escreveu, ele estava pensando nos judeus, mesmo que Mateus escreveu mais para os judeus, João tem todas as referências do tabernáculo no seu evangelho. Quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou é literalmente no grego, Jesus se fez carne. Foi um tabernáculo entre nós. A ideia do tabernáculo, certo? E aqui diz Jesus cheio de Hesed ve-emet, cheio de graça e verdade. Amém. Então, Deus está restaurando o Evangelho da Graça, e quando eu digo restaurando, não é voltar ao original,
com o mesmo padrão, mas sim voltar para algo maior. Quando Deus restaura, é sempre algo maior. Quando Deus restaura a sua vida, pessoas ou coisas, vai ser maior em quantidade ou qualidade. Se você perdeu um ente querido, vamos dizer uma esposa, você não vai receber 10 esposas. Você não dá conta nem de uma, então Deus vai te dar uma de melhor qualidade. Ou até mesmo de possessões e bens, Deus pode restaurar de uma forma até mesmo 100 vezes. 120%, de acordo com a lei de restituição no livro de Levítico. E aqui nós temos uma linda figura de o que está acontecendo nos dias atuais. Estamos vendo todos os crimes que estão acontecendo, o terror e as trevas que estão cobrindo a terra, mas o noticiário nunca fala daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo tremendo, igreja, no mundo inteiro. Na Inglaterra somente, recentemente, aconteceu um evento de cunho evangélico que durou alguns dias e milhares, não centenas, milhares e milhares deram a vida a Cristo. No Reino Unido, estamos falando dos dias que nós estamos vivendo. Amém? Quando o bebê Moisés veio a este mundo, ele foi escolhido e ungido para ser o libertador de Israel, quando Israel estava cativo na escravidão. Mas quem pensava que tinha nascido um campeão quando olhava para o fato de que naquela época, Faraó estava jogando os bebês no rio Nilo, certo? Para que crocodilos comessem. Era o pior momento de ter um bebê, certo? Mas foi o momento para que ele nascesse. O mesmo com Jesus, quando o rei Herodes matou os bebês com menos de 2 anos. Jesus tinha nascido o Salvador do mundo. Amém? E Jesus é o Salvador do mundo, igreja. Aleluia. E ninguém fez tanto quanto o Senhor fez num tempo muito curto. Ok? Dou glória a Deus pela cruz. Dou glória a Deus que eu e você somos abençoados por ouvir o Evangelho. Não importa se você é o homem mais rico de todo o Brasil, ou de toda a América do Sul, ou também de toda a América. Muitos invejam pessoas assim, eles te invejam. Você tem a verdadeira alegria, você tem a certeza que os seus pecados foram perdoados, você tem as bênçãos dessa vida e da vida vindoura. Amém, que é para sempre. Então não troque as suas prioridades a fim de se regozijar com coisas que não têm nenhum valor, mas comece a agradecer a Deus pelo que tem. Glória a Deus que o seu nome está escrito no livro da vida. E toda a igreja diga, amém. Então, glória a Deus. Vamos à palavra que eu quero compartilhar. Como já disse, e eu já disse muitas vezes, eu quero que você me entenda, mesmo estando na televisão, deixa eu falar isso. Alguns têm vontade de estar na televisão, mas de alguma forma não conseguiram. Por quê? Ninguém na verdade queria assistir aquilo e as pessoas acabam não respondendo. E o fato é que só Deus pode te conceder favor. Se Deus não te conceder o favor, você sabe muito bem daqueles seriados que tem o primeiro ano, o segundo e depois eles param e não prosseguem no próximo ano. Não quer dizer que se você estiver na televisão as pessoas vão responder. Certo? Na verdade é o favor de Deus. O fato de que as pessoas querem me assistir e me admiro do fato. Eu quero compartilhar algo com você para você ficar encorajado a ouvir o que eu tenho para pregar. E te falar como favor pode aumentar na sua vida. Deus pode aumentar o favor, não precisa ser um ministro. Amém? Não quer dizer que porque é um pastor tem que ter sucesso e tampouco porque é um homem de negócio tem sucesso, porque sabemos que alguns deles falharam. E pastores que estão buscando resultado, na verdade, estão falhando. Eu sinto por eles. E estou aqui, igreja, para falar que Deus colocou favor na sua vida e esse favor pode até aumentar. Pode melhorar e tem coisas que nós fazemos que até mesmo frustra o favor de Deus. Então, primeiramente, vamos definir o favor de Deus. Está pronto? Certo. Agora, eu uso a palavra a favor de Deus porque a palavra graça foi tanto usada na religião que às vezes é melhor para nós voltar atrás, certo? E olhar a palavra a favor porque é a mesma coisa. A graça é favor imerecido. Amém? De fato? Tem uma versão que diz favor imerecido em muitos lugares. Então, graça é favor, é a mesma palavra, é o favor de Deus. Amém? Quando Deus coloca favor na sua vida, os inimigos não podem te vencer. Os críticos não podem anular isso. Amém? Os seus rivais não podem te eliminar do jogo. Amém? Quando Deus coloca favor sobre ti,
As pessoas são atraídas a você, elas respondem a você. Elas vão querer fazer negócios com você. Mesmo que sintam que o seu tipo de produto não é, talvez até mesmo de um ponto de vista econômico, mais barato do que os outros, eles querem o seu. Eles sabem que você é honesto, você é íntegro, mas isso não traz o favor. Certo? A honestidade, sim, ajuda a abrir portas, porque quem sabe que você é honesto faz negócio com você. Mas o elemento do favor funciona mais do que pessoas honestas que não têm favor, mas são honestos. Então o que você quer é que o favor de Deus aumente na sua vida. A Bíblia diz que podemos aumentar o favor na nossa vida. E se você é um homem de negócios ou dona de casa, e as donas de casa têm as maiores, o que chamamos de tarefas, que Deus deu a elas, maior que qualquer carreira. Não pense que as donas de casa não fazem nada. De fato, o que elas fazem, na verdade, é muito mais significante e mais eterno nas suas consequências do que o que fazemos como homens de negócios ou até mesmo trabalhando com alguma outra profissão. Deixe-me falar uma coisa, ok? As mães lidam com vidas preciosas, os moldando não só agora, mas por toda a eternidade. Crianças realmente precisam de suas mães. Certo? Não estou falando isso para que elas trabalhem mais. Certo? Mas para te falar que a primeira área do favor que precisamos, mais do que qualquer outra área, é na família. Favor para o nosso cônjuge. Você pediu favor para o seu cônjuge? Você já pediu favor com um cliente, favor com sua companhia e também com seus colegas ou seus amigos de escola ou seus colegas de trabalho? E o favor com sua família. Favor com os seus filhos, favor com seus adolescentes. Você já pediu isso para que Deus aumente o favor nestas áreas? Amém? Algumas vezes observo as famílias que, sem nenhum motivo ou razão, eles passam por lutas e conflitos entre eles, com adolescentes e suas mães. Qualquer coisa que diz a menina fica frustrada e não quer ouvir sua mãe. E tentam descobrir o porquê, talvez seja o estilo de comunicação, alguma coisa parecida, mas deixe-me falar isso. O que este relacionamento precisa é favor. Aumento de favor. E o que é mais interessante é que as pessoas não chegam à conclusão de que eles estão frustrando o favor de Deus na vida deles. Paulo disse, eu não frustro a graça de Deus. Se perguntar para um cristão, o que frustra, o que anula o favor de Deus na sua vida, vão dizer, pecado. Certo? E essa é uma resposta muito natural no mundo cristão. Na verdade, essa não é a resposta. Somos contra o pecado. Mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, favor superabunda. Superabundou a graça. Então a resposta não é essa, certo? Posso dizer uma coisa? Às vezes é porque estamos tentando fazer muito. Quando você está tentando, e você está tentando principalmente com ansiedade, até os nossos filhos vão resistir. Eles sentem que você está muito preocupado com eles não gostam. Tudo isso não está na superfície, não sabem por quê, eles estão irados e frustrados e você não sabe o que está fazendo de errado para irritá-los. Na verdade, tem tudo a ver com o favor. O favor está sendo anulado. Precisamos voltar ao lugar do favor. Posso ouvir um amém, igreja? Como o favor pode aumentar, amém? Glória a Deus. Ok, primeiramente, existe uma questão de um tipo de desentendimento. Posso dizer, uma interpretação que as pessoas têm errada, que somente onde há pecado, a graça pode superabundar. Deixe-me estabelecer essa verdade, porque eu não quero desviar da verdade. É verdade lugar onde o pecado abundou, a graça superabundou. Amém? Mas essa não é a única forma, porque senão você vai pensar que pecando a graça vai superabundar. Essa não é a única forma. Certo? Não diz, quando você pecar a graça vai superabundar. Diz, onde abundou o pecado, onde o pecado aumentou, a graça superabundou. Por isso interpretaram mal o apóstolo Paulo e disseram, o que você está dizendo? Vamos pecar mais para a graça superabundar. Paulo disse, não foi isso. Acusaram Paulo disso, e aqui está em Romanos 6, verso 1, o que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Muitas pessoas citam esse verso, aqueles que são opostos à graça dizem isso, mas não olham a resposta que Paulo deu. E assim diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado passado. Ou seja, é impossível para nós vivermos em pecado.
Por isso é uma impossibilidade para nós continuarmos em pecado. Agora é possível para nós pecarmos. É possível para nós cairmos aqui e lá. Mas é impossível, de acordo com este verso, para nós continuarmos em pecado depois de ser salvo. E olha muito bem que quando você nasce de novo de verdade, é impossível viver em pecado. Você pode cair no pecado, mas não vai viver no pecado. Ok? Você está entendendo? Agora, por quanto tempo a pessoa vive em pecado? Não sou eu que devo dizer e nem você. Uma pessoa pode viver em pecado mesmo tendo nascido de novo, talvez em adultério ou um estilo de vida que seja duplo ou qualquer coisa assim. E alguns dizem, olha para aquela pessoa, se disser que uma vez salvo, sempre salvo, eu acho que aquela pessoa está abusando da graça de Deus. O problema no mundo hoje não é que as pessoas estão abusando da graça de Deus, mas que as pessoas não estão aproveitando a graça de Deus. Porque se receberem a graça de Deus, serão transformados. Então eu sou contra aqueles que dizem que estão aproveitando da graça de Deus, é que as pessoas não estão aproveitando da graça de Deus. Amém? Então eu vejo um problema que muitas pessoas encontram quando olham para as outras pessoas e as julgam naturalmente. Para Deus, não quer dizer que se eles viverem em pecado por uma semana, não nasceram de novo. Ou se viverem em pecado por um ano, não nasceram de novo. Não podemos dizer. Talvez uma garota que se apaixona por um rapaz que não é crente, aquele rapaz se recusa a ser um crente, ele não quer ser um crente, e ela mora com ele durante 1 ano, 2 anos, e os pais estão orando por ela, e ela nasceu de novo. E se ela nasceu de novo, o coração está perturbado. Existe um incômodo. Ela não está totalmente alegre como devia. E um dia ela vai voltar. Não podemos julgar. Não podemos dizer quando. A Bíblia não coloca limite para dizer quanto tempo o filho pródigo ficou longe. Nem nós podemos. Tudo o que sei é isso. Quando a Bíblia fala de pessoas que não são salvas, certo? E até aqueles que professam a Cristo. Mas eles não têm Cristo. Alguns dizem que são cristãos, mas não nasceram de novo. Então estou falando de crentes verdadeiros que não podem viver em pecado. Amém? Paulo está dizendo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que acusaram Paulo disso? Vamos ver então o contexto. O capítulo anterior, versos 20 e 21, e depois o capítulo 6. Você pode ver isso? Permaneceremos no pecado. O contexto é este. Paulo ensinou, olha muito bem, porém a lei veio, a lei, os 10 mandamentos, a lei veio. E quando a lei veio, a palavra veio é, na verdade, não veio como uma agenda principal, mas veio como ao lado, do lado, para. Certo? A palavra para é usada no grego. Veio do lado. Então não era a agenda principal de Deus, porque a agenda principal é a graça. Amém? Certo? Mas a lei, porém, veio. Qual a razão? A lei, porém, veio para que a ofensa abundasse. Não para que a santidade abundasse. Para que a ofensa abundasse. Tem alguns que ainda pensam que Deus deu a lei para fazer o povo santo. Mas foi o oposto. Foi para pecarem mais. Agora, Deus não queria que eles pecassem mais. Eles não entenderam. É como quando nós éramos jovens, você se lembra daquela pequena vacina antes da grande? Eles testavam para ver se você tinha anticorpos ou os meios para você resistir àquela doença. Então te dão essa vacina e eles checam para ver o resultado e nós todos oramos para ter um bom resultado. Então a lei foi mais ou menos isso, ela veio para poder mostrar o pecado que já estava dentro. Amém? E se não houvesse lei, ia pensar que não tem pecado. Certo? Não é que a lei criou o pecado. A lei é como se eu tivesse um copo transparente e tivesse um monte de sujeira, ok? Um pouco de poeira, outro tipo de resíduo, mas e tivesse água no copo e você não pudesse ver. Você poderia pensar que era a base do copo. Mas a lei veio como uma colher. Se eu coloco a lei dentro e se eu começar a misturar, e eu começo a misturar, o que vai acontecer? Aquilo vai subir. Então o pecado já estava em nós, e quando coloca a lei, o pecado sai. Então a lei não criou, a colher não criou aquela sujeira, a colher não trouxe aquilo, mas misturou. O propósito da lei é para que a ofensa abundasse, para que as pessoas vissem a necessidade de Cristo como Salvador. Senão não saberiam como ele é importante para as nossas vidas. Pensam que estão bem por fora. Veja, se você tem uma doença no seu corpo, você quer saber qual doença que é para ser curado. E o pior é quando a pessoa não sabe que está doente. Tendo dito isso, não se preocupe, Deus está cuidando do seu corpo e da sua mente em nome de Jesus. E pelas suas feridas foste curado. Sempre tem alguém, ai. Ok, olha isso.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E você já me ouviu falar sobre isso. Onde o pecado abundou, é outra palavra no grego, é a palavra pleonazo, mas é algo que pode se quantificar. Onde o pecado aumentou, pode quantificar, aumentou. A graça superabundou é uma palavra, huperperício, e huper é a palavra hiper. Hiper, muito grande, perício já é abundar. Colocando os dois juntos, huperperício, para a palavra superabundou, a graça, na verdade hiperabundou, o que quer dizer que foi acima e além e por cima de tudo, mais ainda do que isso. É como além da margem e além da margem. Certo? Então é algo que não pode quantificar, algo que não pode contar, certo? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Posso ouvir um amém? Então Paulo pregou forte sobre isso para as pessoas dizerem, no capítulo 6, verso 1, você quer dizer que vamos continuar no pecado para que a graça abunde? Paulo não disse isso. Mas a conclusão veio porque eles viram que ele ensinava fortemente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero dizer que onde o pecado aumentou na sua vida, se você tomar posse pela fé, existe uma graça superabundante que vai estar sobre a sua vida. Aquele homem que tinha um problema com álcool, se ele for um crente, existe uma graça que vai superabundar sobre a vida dele, se ele tão somente receber. Mas a maioria responde com vergonha. E vergonha não aumenta a graça. Vergonha é o oposto da graça. Amém? Eles respondem com condenação, eles respondem com, até mesmo com um certo tipo de culpa e respondem com muitas tarefas. Em vez de dizer, Senhor, muito obrigado porque a graça superabunda na minha vida. Eu não quero te encorajar a pecar. Amém? Mas quero dizer que você não está sem esperança quando peca. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.